E nesta última semana, uma das principais discussões do cenário político em Brasília foi a expectativa e discussões acerca da PEC da transição, também apelidada por parlamentares de PEC fura-teto. Para falar mais sobre as expectativas sobre este assunto, sobre a votação deste projeto, recebemos a deputada federal Leandre Dal Ponte, do PSD do Paraná. Um ótimo dia a você, deputada. Bom dia a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Também quero saber a sua opinião, deputada, sobre essa expectativa da PEC fura-teto, da PEC de transição aí. Como é que está este assunto? Veja, a gente, como você mesma disse, né? A gente tinha uma expectativa muito grande, porque até então só se ouvia comentários, você não tinha a extensão do texto que viria para a Câmara, a gente teve acesso apenas a uma minuta, e o grande problema que a gente tem, né? A grande preocupação que a gente tem é a dimensão de tudo isso, né? Porque o problema não é você fazer aquilo que se pretende, mas muitas vezes você acabar dando margem para fazer coisas para além do necessário, para além do suficiente, que eu acredito que é a preocupação da maioria daqueles que hoje se dizem preocupados, então, com essa conquista, que para mim, você conseguir conter os gastos públicos é uma conquista de toda a sociedade, porque você nem sempre tem governos que são responsáveis, então você ter um freio para que ele possa, dentro de um limite que lhe é permitido, e é um limite justo, porque você não pode gastar mais do que você arrecada, você eleger prioridades. E qual a expectativa, deputada? Será que vai ser aprovado? Tem clima para que seja aprovada a PEC? Veja, eu acredito assim, que todas as pessoas, principalmente aquelas que trabalham na área social, eu sou uma delas, inclusive, que tenho muita preocupação com a questão social do nosso país. A gente tem um país com muitas desigualdades, a gente vem de um pós-pandemia, lógico que tudo isso tem um apelo muito forte, né? O problema é que você tem muita, pelo menos da peça que eu li, ela traz muitos artigos abertos, que você não conhece direito a extensão deles, então você precisa discutir muito isso. Eu tenho uma preocupação porque tem muitas coisas que o governo já tem prerrogativa legal para priorizar, e ele não se usa dessa prerrogativa, criando-se, então, outras peças jurídicas para que dê a ele tanto a justificativa de atender essa área, mas também a liberdade de ampliar para outras coisas que talvez não fosse tão importante ou tão necessárias nesse momento. A gente tem que lembrar também que tanto o nosso ordenamento jurídico quanto as leis, principalmente das peças orçamentárias, assim, a linguagem que elas usam, elas não são uma linguagem fácil de você interpretar. Então, infelizmente, a gente tem muito essa questão interpretativa. Você tem que estar sempre discutindo muito por ela não deixar claro. Se você ler o texto que veio para a Câmara, na súmula, ele é claro, ele fala que é para programa social, né? Principalmente o Auxílio Brasil. Mas, ao longo do texto, ele é muito raso nesse sentido. E abre várias possibilidades que você não consegue enxergar a extensão delas por enquanto, até porque ainda é uma minuta, não foi apresentado nada oficialmente. Acredito que essa semana vai ter discussões, e eu entendo assim que é necessário a gente ter mais tempo para discutir. Lógico que é uma coisa emergencial, lógico que o ano está terminando, mas eu acho que não tem prejuízo nenhum você abrir essa discussão, principalmente na Câmara e no Senado, para que os parlamentares também possam se manifestar, possam tirar suas dúvidas, possam entender melhor o que se pretende. E também tem outras coisas acontecendo. Nós temos um grupo de economistas mulheres que se chamam Elas no Orçamento, que também estão apresentando algumas alternativas, que não necessariamente vai no sentido do teto de gasto, mas sim na capacidade de endividamento. Então, é importante a gente ouvir essas outras iniciativas, novas opções, né, que você teria. Eu vejo que o problema é que a pressa, muitas vezes, faz a gente aprovar coisas que depois, lá na frente, você vai ter, assim, que aprimorar essa legislação. Deputado, o nosso comentarista Marcelo Rocha também vai participar da nossa conversa. Bom dia, deputada. Eu queria saber a sua avaliação sobre como o mercado e o setor produtivo, de um modo geral, vem reagindo a essa sinalização que o governo eleito
apresenta de, vamos dizer assim, irresponsabilidade fiscal, né? de vontade de gastar de uma forma mais livre, sem fazer, né, o que a senhora mencionou, estabelecer prioridades nos gastos. Como é que a senhora tem sentido a reação desse setor a essa sinalização do governo eleito? A gente tem um problema no nosso país, né? A gente tem um cenário onde que a população está dividida. Então, tentar fazer com que as pessoas se posicionem ou contra ou a favor, simplesmente isso eu acredito que não é algo benéfico nesse momento. Mas que as pessoas que a gente tem conversado, e quando você tem a oportunidade de diálogo, porque infelizmente a nossa sociedade hoje, muitos só querem conversar com quem pensa parecido com ele, quem diverge das suas ideias. A gente tem percebido que há uma dificuldade muito grande do avançar desse diálogo, né? Principalmente que quando pessoas ou parlamentares que apoiaram um lado se posiciona em algum momento o contrário àquele lado, a pessoa acha que por natureza você já está contra. Não é isso. É que nem todo mundo tem razão o tempo inteiro, né? E a razão é de quem tem e não de quem quer, no meu ponto de vista. Então, quando tu tem essa oportunidade de dialogar com as pessoas, eu vejo que se tem uma coisa que as pessoas ainda concordam e acredito que é importante, é justamente você poder avançar dentro da questão de poder manter o Auxílio Brasil. Então, essa é uma questão que eu vejo que já está um pouco mais pacificada, tem um pouco mais de acordo e talvez tenha chance de prosperar na Câmara dos Deputados. A outra questão é você poder fazer com que o salário mínimo tenha também oportunidades de aumentar acima da inflação. Isso tem um custo, mas isso também traz um benefício para toda a sociedade como um todo, né? Todos acabam tendo saldo positivo nisso. O que a gente vê, assim, uma preocupação daí é justamente essa irresponsabilidade fiscal. Depois de tanta luta para a gente poder criar um instrumento que faça com que todos os governos, né, a gente tem que lembrar disso, né? A PEC, ela não vale só para o governo federal, para esse governo que se elegeu. A PEC vai valer para todos os governos, vai valer para o governo federal, vai valer para os governos estaduais, ela vai valer para todo o território nacional. Então, você poder não deixar, né, de novo, que o país caia em endividamento e cada vez mais. E a gente sabe que quanto mais dívida o Brasil tem, um país tem, mais inflação ele vai ter. E quem sofre com a inflação, no final das contas, são as camadas mais necessitadas da sociedade, porque é elas que vão ter ainda mais dificuldade para comprar o mínimo do necessário. Porque quem tem dinheiro, ele pode deixar de gastar com o supérfluo, mas aquilo que ele necessita para a vida, ele tem condição de adquirir. Mas as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, principalmente aquelas pessoas que vivem hoje numa situação de pobreza ou de extrema pobreza, essas serão as mais cobradas se nós tivermos uma inflação alta. Deputada, já alguns comentários em relação a essa PEC, que se ela for aprovada e for avançar do jeito que ela está, ocasionaria um endividamento em 95% do PIB no ano de 2031. O que isso significaria na prática? Isso significaria que nós iríamos aumentar ainda mais o abismo social que existe no nosso país. Porque você daí não vai mais ter espaço discricionário dentro do orçamento para que você possa, por exemplo, fazer investimento, para que você possa investir em políticas públicas sociais eficientes, porque uma coisa é você defender a área social, e eu particularmente defendo e acredito que é importante a gente trabalhar a questão social do nosso país. Outra coisa, e falar em defender a área social significa defender desenvolvimento social, lógico que fazer também a assistência social para aqueles que no momento precisam. É diferente de você criar um clientelismo. Eu acho que é isso que vem assim, desgastando um pouquinho a credibilidade que a sociedade tem nos governos, porque muitas vezes você vê milhões e milhões, ou às vezes bilhões de reais sendo investido numa determinada política pública que ela não está trazendo um retorno de um salto de vida para essas pessoas que estão recebendo. Eu entendo que uma política social eficiente ela tem que ser
uma mola que impulsione a pessoa a ter autonomia, a ser independente e a ter oportunidade. Ela não pode ser uma bengala que aprisiona a pessoa para ela ficar a vida inteira dependente do Estado. Por isso que a gente sempre tem defendido que políticas públicas transformadoras, em especial, são aquelas que cuidam especificamente do momento mais importante nas janelas e oportunidades da vida do cidadão. Você veja, a PEC trouxe uma coisa muito interessante, que para mim me chamou muita atenção, talvez para as pessoas que não lidam muito com esse assunto, não. Ela diz que as famílias que tiverem crianças de 0 a 6 anos vão ter um adicional. Perfeito, isso é ótimo. Mas desde 88, nós temos na nossa Constituição Federal o princípio da prioridade absoluta. Então, dentro de qualquer orçamento, eu tenho já a obrigatoriedade constitucional de investir nas crianças. Mas, infelizmente, a gente sabe que esse tipo de política nem sempre é uma política que tem espaço político na agenda, né, das discussões das matérias políticas que a gente trata no nosso país. Marcelo Rocha. Eu queria que a deputada desenvolvesse mais essa questão aí da prioridade absoluta. Qual é pelo que eu entendi, o que a senhora está dizendo é que esse tipo de política pública acaba prejudicado, né, pela irresponsabilidade fiscal. É isso? Pelo comprometimento aí Ao contrário, né? Ao contrário, se você, por exemplo, não tiver prioridade dentro do teu gasto, mas o que eu quis dizer é o seguinte, que você já tem hoje previsto, desde a Constituição de 88, a prioridade absoluta para atendimento de crianças e adolescentes, você já tem no Estatuto da Criança e do Adolescente a prioridade absoluta, e quando eu digo prioridade absoluta, você não faz política sem orçamento. A prioridade ela tem que estar dentro do orçamento, principalmente. Aí agora nós temos uma lei, que é o Marco Legal da Primeira Infância, que foi sancionada ainda em 2016, que também traz, reforçando a prioridade absoluta para que os primeiros anos de vida, que são os anos onde a gente está formando as capacidades do ser humano, tudo aquilo que ele vai precisar ter desenvolvido para ter uma vida adulta, né, assim, responsável, bem-sucedida, com todo o seu potencial desenvolvido, a gente negligencia, porque no país hoje, quantas milhões de crianças brasileiras vivem abaixo da linha da pobreza? É lógico que você trabalhar a questão social num país que é um abismo social é um argumento muito importante para toda a sociedade. Por isso que no início, né, da minha fala eu disse, o apelo de nós termos hoje a possibilidade de manter o Auxílio Brasil é muito importante. E acredito que nisso há uma convergência de todos os que são, pelo menos, um pouco mais sensível, né? Mas eu não vejo muita resistência na questão do Auxílio Brasil. O que eu vejo de dificuldade é que, se a gente não tiver cuidado com o que a gente vai aprovar, talvez, ao invés de nós termos oportunidade de ter recursos para aplicar em políticas públicas, nós vamos ter uma situação tão difícil no nosso país que nós não vamos conseguir mais fazer isso. E quem mais vai pagar a conta são as pessoas mais vulneráveis, as que mais precisam. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã a deputada federal Leandre Dal Ponte, do PSD do Paraná. Mais uma vez, deputada, obrigado pela presença. Bom dia, até uma próxima. Eu sou a todos vocês. Bom dia.